Há umas semanas eu compartilhei no meu Instagram um vídeo sobre ter coragem de mudar a rota, né? De mudar completamente o rumo da vida. E aí uma pessoa comentou sobre e coragem de permanecer onde está, né? E a perseverança de permanecer ali onde está e não ficar mudando, né? Tipo, ai, não estou satisfeito, muda, não estou satisfeito, muda. E aí eu concordei com ela, falei que nas duas situações é preciso realmente muita coragem, então tanto se você quer mudar de rota, você precisa mudar de rota, você precisa de muita coragem, quanto se você precisa permanecer ali onde você está, você também precisa de muita coragem. Então eu concordei com ela e eu lembro que no momento eu fiquei pensando, nossa, eu acho que esse meu vídeo merece uma parte 2. Então, como eu gosto muito, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, de falar as coisas usando exemplos da minha vida, usando os meus exemplos, eu vou fazer isso aqui hoje também. Então, o vídeo de hoje é sobre coragem de permanecer e coragem de mudar. E aí, eu pensando em alguns exemplos, né, o que eu poderia usar para falar sobre isso. E aí, eu pensei na minha vinda aqui para os Estados Unidos, né? Como foi que Deus trabalhou, né, nesse tempo todo, porque faz muitos anos que eu e meu marido a gente tem vontade de morar fora. Não necessariamente Estados Unidos. A gente já tinha pensado em Itália, tinha pensado, enfim, Irlanda, tinha pensado em Estados Unidos também, mas era uma coisa assim muito aberta. A gente só queria viver outra experiência em outro país, viver novas culturas. E aí, essa minha história realmente é uma história assim de um sonho que Deus colocou no meu coração e que enquanto a gente estava nesse momento de espera até chegar aqui, né, a gente sabia que a gente precisava permanecer e perseverar lá onde a gente estava. Então, assim, por mais que fosse uma situação que não nos agradasse tanto, devido a essa nossa vontade de viver esse sonho, né? E aí o tempo foi passando, foi passando, foi passando, eu tive filho, e a gente vai pensando, meu Deus, será que isso nunca vai acontecer, né? Então, enquanto a gente estava vivendo esse tempo, era muito claro pra gente. Eu sei que depois que passa, é mais fácil falar. Mas de fato, eu e meu marido, a gente tinha essas conversas e a gente sabia, era muito claro, Deus deixava muito claro pra gente que naquele momento a gente precisava estar lá, exatamente onde a gente estava. E aí eu lembro que eu orava assim, Deus, se não for da tua vontade pra gente morar fora, por favor, tire esse desejo do meu coração, porque é ruim, né? Você tá vivendo uma situação e você querer viver outra, né? Então, assim, eu queria estar bem lá, sabe? E aí o que Deus fez foi adormecer esse desejo em alguns momentos. Então, assim, se você me perguntasse do nada, você tem vontade de morar fora? Sim. Eu nunca dizia não, nunca podia dizer não, porque realmente esse desejo, por mais adormecido que estivesse, para a gente poder estar vivendo lá intensamente, tudo que a gente viveu, tudo que a gente precisou viveu, a vontade permanecia ali, né? E eu lembro que a gente conversava, né? E meu marido, não é possível que, que a gente nunca vá morar, sabe? Não é possível. É, e aí surgiu uma primeira oportunidade da gente vir, e era uma oportunidade assim, dos sonhos, tá? Se a gente falasse assim, era uma oportunidade dos sonhos. Só que não sei te dizer por quê. Quer dizer, sei, né? Porque não era a hora certa. A gente não se sentia em paz. E aí tudo começou a se encaminhar pra gente vir. A gente tirou o passaporte do nosso filho, tirou o visto do nosso filho, ou seja, tava andando as coisas pra gente vir pra cá. Só que nem eu nem meu marido a gente se sentia em paz. E aí a gente foi conversar com um pastor da nossa igreja, muito querido e amado por nós, pastor Neto, da Videira, Capimacio e Natal. E aí nós contamos pra ele. E aí eu lembro que a gente contando, né, dos nossos planos e nossos sonhos, e ele fazia assim. E aí eu, sem entender, né? A gente ficou sem entender. E aí de repente ele falou assim: não vão pra lugar nenhum, não. Não, fica aqui. Esse negócio de morar fora, não, não vão agora, não. Sabe assim, tipo, ele tipo, se aperreou, assim, não vão agora, não, e tal. É, e aí eu lembro que a gente poderia ter saído de lá com um balde de água fria na cara. Mas não. A gente saiu de lá numa paz, num alívio.
que a gente disse assim, realmente não era a hora da gente ir. Por isso que a gente não estava em paz. E por isso que a gente foi conversar com um pastor que, enfim, queridíssimo e muito usado por Deus. E ele falou isso, não vão. E aí a gente abortou os planos. E viveu intensamente lá. Mas como eu disse, a vontade ainda estava lá. Ou seja, a gente tinha a coragem de mudar, mas a gente também tinha que ter a sabedoria de saber a hora de mudar. Então, naquele momento, durante anos, gente, anos, a gente precisou ter a coragem de permanecer numa situação que a gente não queria, mas que a gente sabia que a gente precisava passar. Tá entendendo? E aí a gente não ficou esperando à toa. Não, a gente fazia planos, a gente executava planos, a gente aceitava desafios, a gente pegou um GC para liderar, sabe? Que era uma grande responsabilidade. A gente, enfim, foi servir na igreja, a gente foi fazer várias coisas, sabe? A gente. Voltei a focar na minha profissão em Natal. Voltei a focar na minha profissão. Joás também, ou seja, a gente estava ali, não estava assim esperando o tempo passar, não. A gente estava lá vivendo intensamente. Repito, por mais que fosse uma situação, digamos assim, que não era a que a gente queria, né? Mas estávamos lá, permanecendo firmes. E assim, esse papo todo aqui é para quem crê, né? É para quem tem fé, é para quem acredita que Deus realmente está ali tomando conta dos detalhes. E aí, poucos meses mesmo, eu acho que menos de 6 meses, surgiu do nada, do completo nada, assim, uma oportunidade de vir de novo para os Estados Unidos. E foi tão do nada que quando a gente contava para as pessoas, elas não acreditavam, assim, que tinha sido tudo tão rápido, mas foi tudo muito rápido, porque quando Deus quer é assim, entendeu? Quando Deus quer, ele faz assim, ó. E todas as portas se abrem e você vai passando, 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 passando. Então, é assim. Nós já vivemos isso, tenho certeza que vamos continuar vivendo isso. Então, é assim que a gente pensa, né? Então, Deus começou a abrir as portas e tudo foi fluindo, 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 fluindo. E a gente simplesmente obedeceu. Teve aquela coragem e ousadia para mudar. Então, assim, primeiro a gente teve que ter coragem e ousadia para permanecer, né, naquele lugar. Porque se a gente não tivesse esse discernimento, a gente teria simplesmente feito tudo por cima de pau e pedra e teria vindo, entendeu? Teria comprado uma passagem, teria vindo e não teria dado certo. Tenho certeza que não teria dado certo. Mas como a gente orou, ouviu a voz de Deus, né? Como eu disse, isso aqui é para quem crê. E aí a gente teve confirmações enfim, de outras coisas externas do nosso pastor, e, enfim, pregações e orações e cultos, né, que Deus falou com a gente. Nós viemos. E nesse momento que nós viemos, que tudo começou a se encaminhar para a gente vir, a gente poderia ter dado para trás. A gente poderia ter dito, não, mas agora com um filho pequeno, né? Nosso filho tinha 1 ano e meio. E como é que eu vou cuidar dele sozinha lá, né? Enfim, a gente poderia ter criado várias objeções e não ter vindo, mas nós tivemos aquela coragem de mudar. E viemos, e a gente, a cada momento que a gente está aqui, momentos que não são fáceis, definitivamente não são fáceis, mas é muito claro pra gente que a gente veio no momento que a gente precisava vir. É muito claro pra gente, assim, que Deus, tipo, trouxe a gente pra cá pra guardar a gente, sabe? Pra esconder a gente, pra fazer a gente crescer, assim, sabe? Nas mãos dele, assim, eu enxergo a gente numa redoma, assim, de Deus, aqui onde a gente tá, né? E ele cuidando, assim, da gente, protegendo a gente. Então a gente veio exatamente no momento que a gente precisava vir. Ainda não sei ao certo os propósitos dele com a nossa vinda para cá, mas tem coisas que a gente nunca vai saber. Tem planos de Deus pra gente que a gente nunca vai entender. E eu já desisti há muito tempo de tentar entender os propósitos de Deus, assim, por que isso aconteceu, por que isso deixou de acontecer.
muitas coisas são reveladas, né? Depois de um bom tempo, a gente, caramba, tá vendo? A gente passou por aquela situação que a gente não queria ter passado, mas glória a Deus por isso, glória a Deus que a gente passou por toda aquela dificuldade, por todo aquele choro, por toda aquela angústia, porque hoje está nos fazendo conseguir passar por essa situação de uma forma muito mais fácil, porque hoje está nos fazendo ajudar pessoas, ou porque hoje está nos fazendo viver coisas muito maiores, entendeu? Então a gente não costuma realmente fugir dos desafios. Então eu acho que se eu pudesse resumir esse vídeo, eu resumiria em oração. Acabou. As minhas orações são muito simples. São muito assim. Eu abro muito meu coração. Eu me sinto muito vulnerável, assim. Eu falo, Deus, tipo, não sei o que fazer. Não sei nem para onde ir. O que que eu faço? E aí é muito simples desse jeito mesmo que eu tô falando. E aí a gente vai ou não, Deus, a gente vai ou não vai, a gente aceita ou não aceita, a gente espera mais um pouquinho ou vai agora. E eu oro, aguardo as respostas de Deus, né? E no meu caso, as respostas de Deus, elas vêm através de outras pessoas, através de pregações na igreja, através de leitura bíblica, através de leitura de algum livro, através de louvor, através assim das coisas menores. Às vezes eu tô conversando com uma pessoa e uma pessoa fala uma coisa para mim e eu olho para ela e falo, meu Deus, isso é uma resposta de oração, sabe? Então assim, eu oro, pergunto, descanso, né? Naquela situação ali, eu pronto, já orei, já pedi para Deus me ajudar a resolver, agora eu tenho que realmente descansar. E aí eu vou viver a minha vida da melhor forma que eu posso, sem focar no problema, e as respostas vão vindo e a paz. É paz, assim, vai vindo. E se você não tem ainda, né, esse costume de oração, de orar, de perguntar para Deus, vai dando um passinho depois do outro. Então começa, Deus, não sei nem por onde começar a orar. Como é que eu oro? Como é que eu faço? E aí eu, então, Deus, me ajuda nessa situação. Eu tô em dúvida. Como é que eu faço? Como é que eu faço para ouvir a tua voz? E é o Espírito Santo de Deus que vai te responder todas essas perguntas, né? Eu tô aqui falando como eu faço, como acontece comigo e com meu marido, e eu acredito que com muitas outras pessoas, mas isso é muito individual, é muito particular, né? Deus fala com a gente, enfim, da forma que Ele quer. Então eu quero finalizar esse vídeo desejando a você e declarando mesmo na sua vida coragem para você permanecer onde você está até o momento que Deus pedir para você mudar. E aí quando chegar o momento de você mudar a estação, o lugar geográfico, seja lá o que for, eu desejo e declaro na sua vida coragem para você mudar. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.